3 livros para aprender cinema. Alô, velhinho, eu sou o Enes, canal Produzindo, seja bem-vindo a mais um Cenalist, lugar onde mostra a lista dos melhores, dos piores, enfim, de categorias de coisas que tem a ver com cinema. E hoje eu vou te mostrar 3 livros que tu pode usar para aprender cinema sozinho. Exatamente, tu não precisa necessariamente de uma faculdade para começar a aprender cinema, tem muitas outras formas e uma delas é através da leitura, né? Hábito esquecido por muitos seres humanos, hoje perdidos nos streams que acham que só assistir filmes é suficiente para aprender cinema ou qualquer outra coisa. Enfim, os livros ainda são úteis e podem nos ajudar, assim como nesse vídeo. Então, velhinho, hoje eu vou te mostrar 3 livros que tu pode usar para estudar cinema, para aprender de uma forma ou de outra, e cada um ensina algo diferente dentro da linha do cinema, e obviamente que não são os únicos, tem muitos outros livros que a gente pode estudar, mas digamos que esses sejam os mais centrais, os mais importantes. Eu acho que vai ajudar bastante em cada coisa que a gente precisa abrir na nossa mente em relação a cinema, e o primeiro deles, talvez você já tenha visto essa capa em algum lugar aqui, ó, se chama Tudo sobre Cinema, e olha a grossura deste livro. Os 3 livros que eu vou mostrar aqui, eles são um tamanho maior, assim, porque os tamanhos padrão de livros são mais ou menos assim, ó, aqui e aqui. Então ele é um pouquinho maior de todas as formas e aqui também bem grosso, e tem quase 600 páginas esse livro, e as letrinhas dele são muito pequenininhas. Se for olhar mesmo de longe aqui, ó, são muito pequenininhas as letrinhas dele, embora tenha muitas figuras no caminho. Olha só, aqui ó, tem figuras, mas tem letrinhas e tudo mais. E aqui tem, vamos achar uma parte aqui que mostra aqui, que mostra a linha do tempo. Aqui tem meio que a linha do tempo do cinema. São sumários que vão aparecendo durante as partes do livro, porque esse livro, na verdade, Tudo sobre Cinema é basicamente sobre a história do cinema e mostra desde o surgimento, os primeiros filmes, como foi se seguindo. E é um livro para se ler? Eu quero poder ler ele do início ao fim em algum momento provavelmente bem longo, porque, como eu falei, são 600 páginas. Para ler um livro convencional de 600 páginas já demora um tempo, considerando que a gente não tem muito tempo hoje em dia, né? Mas para ler esse livro com muitas páginas, uma página maior e umas letrinhas muito pequenininhas, é uma leitura muito massiva, porque é a história, literalmente, né? O que aconteceu, quem eram as personalidades da época, quais eram os principais filmes, quais foram os avanços. É um livro basicamente para a gente consultar, porque a gente pode ver quais são os marcos de cada época, o avanço, como é que as coisas eram antes, como elas eram pensadas, como elas se desenvolveram. Esse livro ajuda muito nisso, mas também é bom o cara ler, não só consultar, mas ler. Porém, muitos dos filmes que são ditos como conhecidos estão aqui, a gente pode ler um pouco sobre eles e aprender um pouco sobre eles, sobre as personalidades, e a partir daí mais a fundo também, né? Procurar aprender mais sobre a construção daquele filme ou mesmo daquele diretor, daquela pessoa ilustre que criou alguma coisa que mudou a história do cinema. E olha só quem tá na capa aqui, o Al Pacino interpretando na sua juventude o Poderoso Chefão 1, um dos filmes mais aclamados aí em termos de técnica do cinema, que com certeza são dos melhores mesmo, todo mundo deve assistir. Em algum momento eu vou trazer aqui pro canal o Poderoso Chefão, mas enfim, esse é o primeiro livro, Tudo sobre Cinema. E agora na sequência temos o segundo livro. Então, velho, muito obrigado por ter assistido até aqui, mas eu vou pedir para te assistir o vídeo até o final, que vai me ajudar bastante, te inscrever no canal com certeza, e não deixa de assistir os outros vídeos aos domingos, terças e sextas, comentando trailers, filmes antigos e filmes atuais. Enquanto este traz a história do cinema, esse segundo traz como escrever uma história, ou melhor ainda, escrever um roteiro. Story. Inclusive, esse primeiro livro, falando dos autores aqui, na verdade é mais de um. É da editora Philip Camp e, na verdade, cadê o autor? Enfim, são vários autores, várias pessoas que escrevem esse livro, que na verdade reúne as informações sobre cinema, sobre a história do cinema. E aqui, por Robert McKee, temos Story, um livro que vai te ajudar muitíssimo em termos de roteiro, te fazendo enxergar muitas coisas a partir da estrutura, a partir das técnicas, a partir das formas que não só compõem um roteiro, mas como trabalhar o agir, as ações, as falas dos personagens. Aqui tem muitas técnicas, aqui tem questões, não sei o quanto vai aparecer aqui,
questões do roteiro propriamente dito, a construção técnica, como é que se desenvolve uma fala, uma emoção, para que ele funcione, enfim, de todas as formas que tu precisa pensar roteiro, esse livro vai te ajudar muito. E assim, eu li ele uma vez só e ele mudou muito a minha maneira de pensar roteiro, pensar histórias, e eu tenho isso até hoje, essas informações trabalham na minha mente até hoje. E volta e meia eu dou uma consultada nele, mas ainda assim eu quero ler ele de novo, o livro Story, um livro fantástico, que aqui ó, escrito, dirigido ou produzido por estudantes de Maquis. Quais os filmes que saíram dessas técnicas aqui, ó? Temos Um Peixe Chamado Wanda, Friends, conhecidíssimos Friends, deixa eu ver algum outro conhecido aqui, O Senhor dos Anéis, Shrek, Despedida em Las Vegas, Arquivo X, vamos ver aqui, O Resgate do Soldado Ryan e Show de Truman. Filmes que foram baseados em técnicas colocadas nesse livro aqui, que é muito fantástico. Como eu falei, é um livro maiorzinho, porém esse aqui tem um pouco menos de páginas, né? Tem 417, ele não é tão grosso quanto aquele outro, né? Que ele é o maior realmente. E é um livro muito bom. E para fechar e não tomar muito do teu tempo, temos um livro aqui que não é muito conhecido, de um autor que talvez tu não conheça, mas que ele é brasileiro e que ele foi para fora estudar, chamado Tristan Aronovich. Eu vi ele na internet um tempo, sei lá, acho que foi 2021, 2020, por aí, não lembro exatamente. E ele apareceu como sendo um ator que foi para Los Angeles estudar cinema, estudou, fez vários filmes. Não é um ator assim que a gente conhece, mas ele tem muito conhecimento com certeza, ele tem muita experiência para passar. E nesse livro chamado A Bíblia do Cinema, eu nem falei o nome do livro, ele conta toda a construção de um filme, do início até o fim. Porque aqui ó, meu guia prático do roteiro ao lançamento. Realmente ele traz muita instrução aqui, só lendo mais ou menos aqui, compreendendo as etapas básicas, começando pelo começo, equipe de cinema, todo mundo quer saber como é que forma uma equipe, quem são os componentes, pré-produção ou quebra de roteiro, orçamento, elaborando o cronograma de gravações, captação de recursos, direção cinematográfica, direção de atores, diretor de fotografia, ferramentas de ofício, direção de arte, pós-produção, enfim, lançamento. Tem muitas coisas muito interessantes nesse livro aqui que ajuda muito a gente a entender. Para quem não entende nada do cinema, esse livro vai te abrir a mente para enxergar tudo que compõe um filme. E depois que tu entende isso, tu consegue executar isso em escalas menores, onde tu não precisa necessariamente de uma equipe gigante, mas tu sabe se virar, sabe quais são todos os processos, quais são todas as partes e consegue, portanto, executá-las sem quebrar a cabeça, porque tu consegue enxergar o processo todo. E eu nem li ainda aqui quais são os tópicos do sumário, do story, vamos ler um pouquinho só pra gente ter uma curiosidade aqui, ó. O escritor e a arte da história, o problema da história, espectros da estrutura do ambiente, estrutura de gênero, estrutura de personagens, estrutura de significado, a substância da história, design do ato, design da cena, composição, crise, clímax, resolução, exposição, problemas, personagem, enfim, tem muitas questões legais aqui. E aqui também eu vou dar uma olhadinha rapidinho, só para a gente ver aqui mais ou menos a quantas anda esse livro aqui. Na verdade aqui no sumário ele traz as épocas, né, de 1900 a 1929, de 1930 a 39, de 40 a 59, 60 a 69, 70 a 89 e de 1990 até os dias de hoje. São livros fantásticos que agregam muito no nosso conhecimento. Acho que muito do que a escola de cinema, a faculdade vai te ensinar, tu vai conseguir aprender aqui, porque afinal, a gente precisa de faculdade para fazer cinema? Não. Precisamos de resultados. É sobre como contar uma história. E tu não precisa de uma faculdade inteira para isso, tu precisa de conhecimento, tu precisa de experiência de vida e compor isso tecnicamente de uma forma que funcione, com uma narrativa que as pessoas entendam as coisas. E aí entram muitos outros aspectos ali, uma imagem, áudio, enfim, um visual que componha toda a tua mise-en-scène para que tudo isso fique bem harmonizado e as pessoas consigam aceitar a tua história. Aí a questão é quantas pessoas vão assistir, mas aí temos o YouTube, temos muitas formas de apresentar o nosso filme que aqui no Brasil a gente sabe que demora um pouco, mas enfim, é a partir do conhecimento que a gente começa a construir o cinema e a partir daí
vai trilhando um caminho até chegar ao ponto de se tornar alguma coisa, de produzir algo e das pessoas assistirem nossa produção. Enfim, esses livros são fantásticos, é tudo sobre cinema, story e a Bíblia do cinema. Procura ler também outros livros, procura na internet, tem algum livro que tu queira me recomendar para eu ler também, comenta aqui embaixo. E isso é tudo, pessoal, muito obrigado pelo teu gostei, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, te inscreve no canal e te vejo no próximo episódio de Producena.